Gonçalo Ramos fica perto de ser o novo atacante do PSG. Pedro está fora do Flamengo e Sérgio Ramos quer voltar a jogar com Messi. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na primeira edição dessa quinta do Mercado da Bola. A edição dessa quinta do Mercado da Bola começa, como de costume, pelo futebol brasileiro. Vamos primeiro ao sul do país, onde por lá o Grêmio oficializou ainda ontem 2 novos reforços para o setor ofensivo. E os 2 jogadores chegam por empréstimo até junho de 2024. O primeiro nome é do atacante João Pedro, de 31 anos, aí um jogador mais experiente. Jogou por muito tempo no futebol italiano, no Cagliari, e agora estava no Fenerbahçe da Turquia. Na última temporada por lá, foram 28 jogos, 5 gols e 1 assistência. Então João Pedro é o primeiro nome confirmado. O segundo jogador oficializado é o jovem atacante argentino Lucas Besozzi, de apenas 20 anos. Ele que chega por empréstimo de uma temporada junto ao Lanús. E no caso dele, ao final do empréstimo, o Grêmio terá a opção de adquiri-lo em definitivo. Lembrando que agora pelo Lanús, o Besozzi vinha com 25 jogos, 3 gols e 3 assistências na temporada. Então João Pedro e Lucas Besozzi são as novas opções do elenco de Renato Gaúcho. Agora é hora de falar do líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ao Rio de Janeiro para falar do Botafogo. O Botafogo anunciou ontem a sua mais nova contratação para a lateral direita, já que o Rafael acabou se lesionando. Então precisa ter um jogador para pelo menos revezar com o Di Plácido. Quem chega então agora, General Severiano, é o lateral direito uruguaio Matheus Ponte, de apenas 20 anos. Ponte foi contratado do Montevideo Wanderers do Uruguai por 9 milhões e 400 mil reais. Fechou contrato com o Fogão até 2026. O Ponte é um jogador promissor, tem velocidade, habilidade, é jovem e já tem frequentado também a seleção de base do Uruguai, então um nome muito bom que o Botafogo soma agora ao seu elenco. Ele pelo Montevideo Wanderers nesse começo de temporada no Uruguai tinha 8 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Ainda no Rio de Janeiro, agora é a hora de ir ao Flamengo para esclarecer o futuro do atacante Pedro, de 26 anos. Nesse momento, segundo informação do jornalista Vene Casagrande, a ideia do Pedro é muito clara. Ele não quer mais seguir no Flamengo se tiver que trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli. A princípio, depois da confusão do final de semana, em que o Pedro levou um soco na cara do preparador físico da comissão técnica do Sampaoli, a princípio ele não estava pensando em ir embora do clube, mas agora a situação mudou bastante de figura, especialmente porque ele já estava incomodado com o Sampaoli pelo fato de estar constantemente no banco de reservas, e mesmo tendo ótimos números na temporada, sendo pouco aproveitado. Então isso já vinha pesando para que o Pedro estivesse descontente com o treinador argentino. Agora, depois do Pedro ter levado um soco na cara e o Sampaoli ter passado, de certa forma, pano para o seu preparador físico, aí a situação se agravou ainda mais. Fora que o Pedro foi agora suspenso, pegou multa, então ele se sentiu, de certa forma, bastante injustiçado. Com isso, segundo o Vene Casagrande, Pedro não quer seguir no Flamengo se tiver que trabalhar com o Sampaoli, e empresários já têm procurado para ele propostas do futebol europeu. Lembrando que até recentemente ele teve o seu nome ligado ao Tottenham, já que Harry Kane provavelmente vai ser negociado até o final da janela. Hoje o Pedro tem contrato com o Flamengo ainda até 2027. Na temporada ele disputou 35 jogos, marcou incríveis 22 gols e deu também 4 assistências. Pelo jogador que o Pedro é, pela qualidade que ele tem e por almejar ainda uma seleção brasileira, é totalmente compreensível ele querer jogar, querer ir para um outro time onde ele seja de fato importante. O torcedor por muitas vezes tem a visão de que quer ter o melhor elenco possível, mesmo que tenha estrelas no banco. A questão é, essas estrelas, elas querem ficar no banco? Porque se tiverem chances em outros times, de repente até mesmo na Europa, pode ser uma opção muito boa. Eu não tô nem entrando no mérito de tudo que aconteceu envolvendo a comissão do Sampaoli, porque realmente é algo muito grave. Mas na parte de ficar no banco, o Pedro não vai ganhar nada ficando cada vez mais no banco pro Gabigol, convenhamos. Agora nós vamos para o futebol internacional, onde Sérgio Ramos tem um desejo que há alguns anos seria totalmente inusitado. Segundo informação do jornal catalão Mundo Deportivo, o zagueiro espanhol de 37 anos, que nesse momento está livre no mercado, já escolheu onde ele quer jogar. A vontade de Ramos é defender o Inter Miami dos Estados Unidos. Ele quer voltar a jogar com Lionel Messi e reencontrar companheiros de seleção espanhola, no caso o volante Sérgio Busquets e o lateral esquerdo Jordi Alba. Então essa é a ideia dele no momento.
O Ramos está livre no mercado desde que o seu contrato com o Paris Saint-Germain acabou. Recebeu até algumas sondagens da Arábia Saudita, mas ele olha para os Estados Unidos com realmente muito interesse, porque seria muito interessante também levar a sua família para morar por lá. Então, em breve, poderemos ver Sérgio Ramos e Messi juntos mais uma vez, agora no Inter Miami. E como eu disse, é algo que há alguns anos seria totalmente inusitado, já que quando eles se enfrentavam em Barcelona e Real Madrid, o bicho pegava. Mas depois que viraram amigos, companheiros, lá no Paris Saint-Germain, aí sim, o jogo virou. Na última temporada pelo PSG, Sérgio Ramos disputou 45 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência. Então, tá com a parte física em dia. Agora sim, vamos ao futebol europeu, começando pela Itália. Por lá, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, a Fiorentina pode anunciar a qualquer momento a contratação do zagueiro colombiano Yerry Mina, de 28 anos. Mina, aqui no Brasil, ficou conhecido jogando pelo Palmeiras. E agora, como ele estava livre no mercado, depois de deixar o Everton na Inglaterra, Mina teve seu nome ligado a vários times do futebol brasileiro. Botafogo, Flamengo, ao próprio Palmeiras, onde ele já tem uma história, mas no fim ele deve permanecer na Europa. E um dos fatores que pesa para isso é que alguns times do Brasil não avançaram pela contratação do Mina, porque primeiro, é um jogador caro, e segundo, um jogador com um histórico de lesões muito extenso. Até por isso, na última temporada, pelo Everton, ele jogou apenas 8 jogos, marcando 2 gols. Justamente porque ficou muito tempo fora de ação, porque estava no departamento médico. Então agora ele está com a sua ida encaminhada para a Fiorentina. Já há um acordo entre o jogador e o clube, e os exames médicos também já estão marcados. Seguimos no futebol italiano, agora para falar de uma grande novidade. Vocês acompanharam nas últimas temporadas que o atacante belga Romelu Lukaku fez história defendendo a Inter de Milão, ajudando a Inter até a vencer o campeonato italiano. Pois é, após essa identificação que o Lukaku criou com a Inter, agora ele vai jogar em um dos grandes rivais da Inter de Milão, a Juventus. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o atacante belga já está fechado com a Juventus. Ele acertou com a velha senhora um contrato de 3 temporadas. Agora, para ter a liberação final, a Juventus busca um acordo com o Chelsea, que é o clube que ainda detém, do passe do Lukaku. A princípio, a Juve ofereceu para o Chelsea 40 milhões de euros, mais o atacante sérvio Dusan Vlahovic, que é um jogador que, nas últimas semanas, despertou o interesse do Chelsea. Então agora o time inglês vai avaliar se quer ou não quer aceitar a proposta. Mas o fato é que Lukaku está muito perto de ficar na Itália, mas agora de ser jogador da Juventus. Na última temporada defendendo a Inter, ainda por empréstimo, o jogador de 30 anos havia em 37 jogos marcado 14 gols e dado 7 assistências. Muito bom jogador e que já está habituado a como funciona o futebol italiano. Então, se realmente for confirmada essa contratação, uma baita adição para o elenco da Juve. Na minha visão, até o próprio Chelsea está ganhando bastante nesse acordo. Porque pode pegar 40 milhões de euros de um jogador que está fora dos planos e de quebra ainda ganhar um jogador que eles tinham bastante interesse, que é o Vlahovic. Agora, indo para a Espanha, tem novidade positiva lá no Barcelona. O Barça está caminhando para contratar realmente o lateral direito português João Cancelo, de 29 anos. Segundo o Fabrício Romano, o João Cancelo chegou a um acordo em termos pessoais para jogar no Barcelona. Então ele já tem um acordo com o Barça quanto a tempo de contrato e também quanto a salário. Agora a parte mais difícil que o Barça vai ter que superar é chegar a um acordo com o Manchester City pela liberação do jogador. Vai ter que meter uma boa grana no negócio porque o João Cancelo, apesar da briga com o Guardiola, é ainda um dos melhores laterais do mundo. Então o Barça vai ver a expectativa de vender logo o Dembélé, que está indo para o Paris Saint-Germain, e usar o dinheiro da venda do Dembélé para que possa então fazer uma proposta e contratar o Cancelo. Cancelo que na última temporada havia disputado, somando City e Bayern de Munique, onde estava emprestado, 47 jogos. Foram 3 gols e 11 assistências. Cancelo sempre foi, desde o mês de janeiro, uma das prioridades do técnico-chave. Então agora Cancelo em breve deve chegar a Camp Nou. E a última notícia do vídeo envolve mais um jogador que está muito perto de reforçar o Paris Saint-Germain. Inclusive, a ideia do time francês é anunciar esse novo atacante junto com o Dembélé, que está vindo do Barcelona. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o novo jogador que está chegando ao Parque dos Príncipes é o atacante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, que hoje pertence ainda ao Benfica. Segundo Fabrício Romano, o PSG está a detalhes mesmo de anunciar a contratação do Gonçalo Ramos. A negociação está sendo fechada num pacote total de 80 milhões de euros, com Gonçalo Ramos assinando com o Paris Saint-Germain até 2028. Na última temporada pelo Benfica, ele havia disputado 47 jogos, marcando 27 gols e dando 12 assistências.
Ele já havia despertado o interesse de todos quando mandou muito bem na Copa do Mundo, inclusive botando o Cristiano Ronaldo na reserva. O Gonçalo é muito bom jogador, é um grande finalizador e tem um potencial incrível, então acho que o PSG acerta em cheio buscando a sua contratação. E detalhe, há algumas semanas eu tinha feito um vídeo aqui no canal mostrando 5 ou 6 jogadores que poderiam ser boas opções para o PSG caso o Mbappé fosse embora. E um dos nomes que eu indiquei no vídeo foi justamente o do Gonçalo Ramos, porque ele é um bom jogador, é uma peça promissora. Então jogando num time que o sirva muito bem, ele vai ter ótimos números e vai poder entregar 30, 40 gols por temporada. Ao menos eu enxergo assim. E outra coisa, querendo ou não, chegando o Gonçalo Ramos, chegando o Dembélé e com o Neymar agora voltando de lesão, fica no ar se o Mbappé vai ser negociado ainda nessa janela ou então se vai passar uma temporada inteira no banco como uma forma do PSG pressioná-lo. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta. Quero agradecer profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!